Bom dia, boa tarde e boa noite a todos e a todas, alunos e alunas, meninos e meninas. Espero que todos estejam muito bem. Gente, essa é a 21ª videoaula da nossa disciplina de Cálculo Diferencial e Integral 1 no formato ADN-P. Hoje, inicialmente, vamos conhecer um pouco as funções trigonométricas inversas e as suas derivadas. E, em seguida, vamos falar sobre um problema interessante, que é o problema de taxas relacionadas, onde duas ou mais grandezas estão relacionadas entre si e vamos querer determinar a taxa de variação de uma delas a partir das taxas de variações das outras grandezas. Como sempre, eu tiro a minha imagem da parte inferior da tela e vocês ficam apenas com o meu áudio ao longo dessa videoaula. Vamos lá, senhores, então. Bom, gente, na última videoaula eu deixei duas questões para vocês. Na primeira questão, você precisa encontrar a segunda derivada dessa função implícita. Nós encontramos a primeira derivada dessa função implícita. O procedimento para encontrar a segunda derivada, senhores, é um pouco longo. Eu fiz e vocês podem acompanhar a minha resolução. Senhores, esse exemplo serve mais como um desafio para a gente ver se entendemos muito bem a regra da cadeia, as regras da derivação e a derivada implícita. Senhores, nós fizemos esse exemplo e encontramos a primeira derivada. Como que nós encontramos a primeira derivada? Nós derivamos essa função implícita, ou seja, nessa primeira linha, e dessa primeira linha nós isolamos y'. Você pode encontrar a segunda derivada derivando essa primeira derivada. Porém, como você tem um quociente, vai ficar um pouquinho mais complicado. O que a gente faz? A gente deriva essa primeira linha sem isolar y' e a gente isola y duas linhas. Você pode derivar essa primeira linha usando a regra da cadeia, as regras da derivação, derivada implícita, e você vai chegar nessa terceira linha. Nessa terceira linha, você tem alguns termos que tem apenas y, você tem alguns termos que nem tem y, tem outros termos que tem y', tem uns termos que tem y duas linhas. Você separa os termos que tem y duas linhas. Separando no lado esquerdo os termos que tem y duas linhas, você vai ter y duas linhas vezes quem 2y menos x menos 3y quadrado. E no lado direito, você guarda, junta os termos que não tem y duas linhas. Gente, vamos olhar para esse lado direito. Eu chamei lado direito de A. Nesse lado direito, senhores, vocês têm alguns termos que tem y'. Nesses termos, em vez de y', você tem que substituir essa expressão. E depois você diz que y duas linhas seria o lado direito dividido por quem? O coeficiente de y duas linhas, que seria 2y menos x menos 3y quadrado. Senhores, façam essa questão uma vez. Caso vocês tenham ainda dúvida, a gente conversa nas próximas oportunidades ou a gente conversa nos nossos atendimentos. No segundo exemplo, senhores, nós precisamos encontrar a derivada. Nós conversamos sobre esse exemplo. Eu disse, nessas situações, é bom aplicar ln antes de fazer derivada. Ou seja, não é legal, não fica muito tranquilo você querer encontrar essa derivada, utilizando a derivada do quociente. Então, você aplica ln, fica mais fácil. Porque quando você aplica ln, você elimina o seu quociente. E todos esses expoentes também são eliminados. Vamos ver como que a gente faz. Se você for aplicar ln, você vai ter ln de y igual quem? Concordam que ln de uma divisão é a diferença dos ln's? Então, ln de A sobre B seria ln de A menos ln de quem? B. Então, você vai ter quem? ln do seu numerador. ln do seu numerador. X elevado a 3 sobre 5 vezes quem? Raiz terceira, raiz cúbica de x mais 1. Menos quem? ln de quem? X quadrado mais 2 elevado a quem? 10. Senhores, concordam que aqui você tem um produto? Vocês concordam que ln do produto é
a soma dos ln's. Então você vai ter ln de y igual quem? Ln de x elevado a quem? 3 sobre 5, mais ln de quem? Em vez de raiz cúbica de x mais 1, eu escrevo quem? X mais 1 elevado a 1/3, menos, concordam que esse 10 você pode tomar, escreve 10 ln de x quadrado mais 1. Então você vai ter quem? Você vai ter simplesmente ln de y igual quem? Esse 3 sobre 5, esse expoente também sai, vai ser 3 sobre 5, ln de quem? Ln de x. Ln de x. Mais esse 1/3 também sai, vai ser 1 sobre 3, ln de quem? X mais 1. Menos quem? Menos 10, ln de quem? Ln de x quadrado mais 1. Agora a gente vai derivar. Senhores, se você tivesse ln de x, a derivada é 1 sobre x. Como você tem ln de y, você diz que vai ser 1 sobre y, seguindo o padrão do ln de x, multiplica por quem? Derivada de y. Igual 3 sobre quem? 5. Derivada de ln de x, 1 sobre x mais 1 sobre 3. Se você tivesse ln de x, derivada é 1 sobre x. Mas como tem um termo, uma função em x, você escreve 1 sobre x mais 1, vezes derivada dessa expressão, derivada desse quadradinho, né? Aqui você tem um quadradinho, né? Derivada desse quadradinho, que vai ser 1. Menos 10. Você tem quem? Ln de um quadradinho, ln de uma expressão. Você vai dizer quem? A derivada vai ser 1 sobre x quadrado mais 1, vezes derivada desse quadradinho, seria 2x. Então, os senhores concordam que você pode dizer que y' sobre y é igual a quem? Igual 3 sobre 5x, mais 1 sobre 3x mais 1, menos 20x sobre quem? X quadrado mais 1. Senhores, concordam que daqui você pode dizer, né? Pode dizer que y' seria y vezes quem? Tudo que está no lado direito, 3 sobre quem? 5x, mais 1 sobre 3x mais 1, menos 20x sobre quem? X quadrado mais 1. Senhores, me digam, quem era esse y? Y não é essa expressão? Então, em vez de y, vou escrever isso aqui. Então, y' vai ser quem? Vai ser x elevado a quem? 3 sobre 5 vezes raiz cúbica de x mais 1. Tudo sobre quem? X quadrado mais 1 elevado a 10. Vezes quem? Vezes 3 sobre 5x mais 1 sobre 3x mais 1. É finalmente menos 20x sobre quem? X quadrado mais 1. Essa aqui seria quem? A minha derivada. Dessa forma, é muito mais fácil que você for aplicar a regra do quociente. Senhores, nós já conhecemos as funções trigonométricas. Nós conhecemos a função seno de x, cosseno de x, tangente de x, cotangente de x, secante de x e cossecante de x. Nós vimos que o gráfico da função seno de x é dessa forma. É uma função periódica. É uma função que não é injetora. Por que essa função não é injetora? Essa função não é injetora porque pelo menos existe uma reta horizontal que intercepta o gráfico e mais que um ponto. Então, se você tem uma função que não é injetora, essa função não pode ter inversa no intervalo de menos infinito até infinito. Concordam, senhores? Essa função não é injetora, portanto, no intervalo de menos infinito até infinito, essa função não tem inversa. Mas o que é função inversa? Nós vimos que se f de x tem inversa, a inversa dessa função é outra função que desfaz tudo que a função f faz. Isso foi a definição da função inversa. Enfim, então você pode ver, né, geometricamente que essa função no intervalo de menos infinito até mais infinito não tem inversa. Porém, se a gente, né, pegar apenas o pedaço, né, dessa função que fica no intervalo de menos π sobre 2 até π sobre 2, essa função é injetora.
Então, essa função no intervalo de menos π sobre 2 até π sobre 2 tem inversa, e a inversa dela é denotado por quem? Y igual a quem? Seno de menos 1 de x, ou simplesmente arcosseno de x. O que significa a inversa de uma função trigonométrica? A inversa de uma função trigonométrica, né, significa a mesma coisa que a inversa de outras funções que não são trigonométricas. Por exemplo, nós vimos que seno de π sobre 6 é 1 sobre 2, ou seja, a função seno pega π sobre 6, leva para quem? 1 sobre 2. Então, a gente espera que a função inversa, seno menos 1, pega esse 1 sobre 2, devolva para quem? π sobre 6. Ou seja, se seno de x pega π sobre 6, leva para 1 sobre 2, ou seja, se seno de π sobre 6 é 1 sobre 2, seno menos 1 de 1 sobre 2 é π sobre 6. Isso é tudo que vocês precisam, né, saber sobre as funções trigonométricas inversas, né? Bom, vamos ver como a gente encontra a derivada dessa função inversa, dessa função trigonométrica inversa, que seria seno menos 1 de x. É muito simples encontrar a derivada dessa função inversa. Bom, vamos ver como a gente deriva, então. Você sabe se y é seno menos 1 de x, por definição, seno de y é x, ou seja, se seno menos 1 pega x e leva para y, a função seno, na verdade, pegou y e levou para x, né? Então, você tem seno de y igual a quem? X. Aqui, senhores, você tem uma função implícita, porque aqui y não está isolada, né? Aqui y não está isolada, então você tem uma função implícita. Como você deriva uma função implícita? Simplesmente você olha para y como uma função em x. Então vamos lá, como você deriva seno de x, né? Seno de y, seno de x, vamos supor seno de x. Derivada de seno de x, senhores, é quem? É cosseno de quem? Cosseno de x. Você diz, se eu tiver alguma coisa em x em vez de x, a derivada vai ser quem? Vou seguir o mesmo padrão, vezes quem? Derivada do quadradinho. Então, você vai ter quem? Seno de y vezes derivada dessa aqui, que seria y'. É igual a quem? Derivada de x é 1. Se você for isolar y', senhores, você vai ter y' igual a quem? 1 sobre cosseno de y. Senhores, nós vimos que cosseno quadrado de θ mais seno quadrado de θ é 1. Nós vimos que cosseno quadrado de x mais seno quadrado de x é igual a 1. Nós vimos que cosseno quadrado de t mais seno quadrado de t é igual a 1. Não importa se é x, se é y, se é t. Nós sabemos que cosseno quadrado de y mais seno quadrado de y é 1. Ou seja, eu sei que cosseno quadrado de y seria quem? 1 menos quem? Seno quadrado de y. Daqui, senhores, concordam que cosseno de y seria raiz de 1 menos seno quadrado de y? Mas quem era seno de y? Seno de y não era x, então você vai ter quem? Raiz quadrada de quem? 1 menos x quadrado. Se você pegar esse resultado, né, se você substituir cosseno de y por raiz de 1 menos x quadrado nessa expressão, você vai ver que a derivada de seno menos 1 de x é 1 sobre a raiz de 1 menos x quadrado. Muito simples. Você aplicou a regra da cadeia, né, junto com a derivada implícita. E você encontra simplesmente, né, a derivada da função seno menos 1 de quem? De x. Então, derivada de seno menos 1 é 1 sobre a raiz de 1 menos x quadrado. Bom, gente, fazendo o mesmo procedimento para cosseno, nós podemos ver que essa função cosseno também é uma função periódica. Essa função cosseno também não é injetora. Olha aqui, você tem pelo menos uma reta horizontal que intercepta o gráfico em mais que um ponto. Essa reta horizontal intercepta o seu gráfico em infinitos pontos, porque essa função é periódica. Tá? Então, essa função no intervalo de menos infinito até mais infinito não é injetora. Então, no intervalo de menos infinito até mais infinito, não tem inversa, não é inversível. Porém, se você for pegar apenas
né? De 0 até π, você pode ver que aquela parte do gráfico, aquela parte do gráfico que fica no intervalo de 0 até π, é uma função injetora, portanto tem inversa. E a inversa da função cosseno de x no intervalo de 0 até π é denotado por quem? Cosseno menos 1 de x, ou arco cosseno de x. Nós sabemos que cosseno de π sobre 6 é raiz de 3 sobre 2. Portanto, a gente espera que cosseno menos 1 de raiz de 3 sobre 2 seja quem? π sobre 6. Se cosseno de x pega π sobre 6 leva para raiz quadrada de 3 sobre 2, a inversa dessa função tem que fazer o contrário, tem que desfazer essa operação. Tem que pegar raiz de 3 sobre 2, devolver para quem? π sobre 6. Da mesma forma que nós vimos, né, para a função seno de x, a inversa da função seno, nós podemos fazer o mesmo procedimento, né, para encontrar a derivada da função cosseno menos 1 de x. Nós podemos ver que a derivada da função cosseno de menos 1 de x é menos 1 sobre a raiz quadrada de quem? 1 menos x quadrado. Bom, agora vamos falar sobre a tangente. Né? Tangente é uma função periódica. Tangente não é injetora. Olha aqui, você tem pelo menos uma reta horizontal que intercepta o seu gráfico em mais que um ponto. Essa reta horizontal intercepta o gráfico em infinitos pontos. Portanto, no intervalo de menos infinito até infinito, essa função tangente não tem inversa, não é inversível. Porém, se você for pegar o pedaço desse gráfico, dessa função que fica no intervalo de menos π sobre 2 até π sobre 2, você pode ver geometricamente que nesse pedaço, nesse intervalo, a sua função é injetora. Portanto, a sua função tangente de x tem inversa no intervalo de menos π sobre 2 até π sobre 2. E a inversa dela é denotada por quem? Tangente menos 1 de x, ou arco tangente de x. Se a função tangente pega π sobre 3, por exemplo, e eleva para a raiz de 3, a função inversa, tangente menos 1, tem que desfazer essa operação. Tem que pegar a raiz de 3 e devolver para quem? π sobre 3. Vamos ver como a gente encontra a inversa da função tangente menos 1. Bom, se y é tangente menos 1 de x, você pode dizer quem? Você pode dizer que tangente de y é x. Né? Se a função tangente menos 1 pega x, leva para y, a função tangente tem que fazer contrário, tem que pegar y e levar para x. Ou seja, tangente de y tem que ser quem? X. Agora, aplicando a regra da cadeia e aplicando a derivada implícita, você consegue encontrar a sua derivada. Senhores, se você tiver tangente de x, a derivada é quem? Derivada é secante quadrado de x. Agora, se em vez de x eu tiver tangente de uma expressão, de um termo, um quadrado, você diz que a derivada vai ser quem? Vai ser secante quadrado desse quadrado vezes quem? Derivada do quadrado. Dentro desse quadrado, quem está dentro desse quadrado? É y. Então vai ser secante quadrado de y vezes quem? Derivada de y. Derivada de y é quem? Y'. Então, derivando essa expressão, tangente de y igual a x, você tem secante quadrado de y vezes y' igual a quem? Derivada de x é 1. Isolando y', você tem 1 sobre secante quadrado de y. Porém, você viu que 1 mais tangente quadrado de y é secante quadrado de y. Então, você pode dizer que y' seria quem? Em vez de secante quadrado, você colocar 1 mais tangente quadrado. Então, vai ser 1 sobre tangente quadrado de y. Porém, quem era a tangente de y? Tangente de y era x. Então, vai ser 1 sobre 1 mais x quadrado. Assim, você encontra a derivada de quem? A derivada de tangente menos 1 de x, que seria quem? Seria 1 sobre x quadrado. Podemos ver que essa função cotangente também é uma função periódica. Essa função cotangente não é injetora, porque existe pelo menos uma reta horizontal que intercepta o seu gráfico em mais que um ponto, em infinitos pontos. Portanto, no intervalo de menos infinito até infinito, essa função não tem inversa, não é inversível. Porém,
Se a gente pegar apenas o intervalo de 0 até π, você pode ver que o seu gráfico nesse intervalo é injetora. Portanto, no intervalo de 0 até π, cotangente de x é inversível. A inversa dela é denotada por quem? Cotangente menos 1 de x, ou arco cotangente de x. Essa inversa desfaz o que cotangente faz. Cotangente desfaz o que cotangente menos 1 faz. Nós sabemos que cotangente de π sobre 3 é raiz de 3 sobre 3, ou seja, cotangente pega π sobre 3, leva para a raiz de 3 sobre 3. Portanto, cotangente menos 1 tem que pegar esse raiz de 3 sobre 3 e devolver para quem? π sobre 3. Tem que desfazer essa operação. É como nós encontramos a derivada da função cotangente menos 1. Simples. Da mesma forma que nós encontramos as derivadas das outras funções trigonométricas inversas. Se y é cotangente menos 1 de x, você pode concluir dizendo que cotangente de y é x. Você viu que derivada de cotangente de x, a derivada de cotangente de x é quem? Menos cossecante de x. Menos cossecante quadrado de x. Agora, se eu tenho cotangente de um quadradinho, uma expressão em x, a derivada vai ser que menos cossecante quadrado desse quadradinho, seguindo o mesmo padrão, porém, multiplico por quem? Derivada do quadrado. Então, a derivada, aplicando a regra da cadeia, aplicando a derivada implícita aqui, senhores, você vai ter quem? Você vai ter menos cossecante quadrado de y vezes y', que seria a derivada do quadradinho, igual a quem? 1. Daqui você isola a y', que vai ser menos 1 sobre cossecante quadrado de quem? Y. Porém, você sabe que cossecante quadrado de y é 1 mais cotangente quadrado de y. Logo, y' vai ser menos 1 sobre quem? 1 sobre, em vez de cossecante quadrado, você coloca 1 mais cotangente quadrado de y. Mas quem era cotangente de y? Cotangente de y, senhores, é x. Se cotangente de y é x, cotangente quadrado seria quem? X quadrado. Então, vai ser derivada, vai ser menos 1 sobre 1 mais x quadrado. Assim, você encontra a derivada de cotangente menos 1 de x. Resumindo, nós vimos que derivada de seno menos 1 de x é 1 sobre a raiz quadrada de 1 menos x quadrado. Derivada de cosseno menos 1 de x é menos 1 sobre a raiz quadrada de 1 menos x quadrado. Derivada de tangente menos 1 de x é 1 sobre 1 mais x quadrado. E derivada de cotangente menos 1 de x é menos 1 sobre 1 mais x quadrado. Você pode provar que derivada de secante menos 1 de x é 1 sobre x vezes raiz quadrada de x quadrado menos 1, e derivada de cossecante menos 1 de x é menos 1 sobre x vezes raiz quadrada de x quadrado menos 1. Da mesma forma, se em vez de x, seno menos 1 de x, você tiver seno menos 1 de uma expressão, de um termo, de um quadradinho. Quando eu digo quadradinho, quer dizer uma expressão, um termo em x. Se em vez de x você tiver um quadradinho, uma expressão em x, simplesmente para derivar essas funções, você segue o padrão anterior. Depois, no final, você multiplica por quem? Derivada do quadradinho. Por exemplo, se tiver seno menos 1 de um quadradinho, a derivada dessa função vai ser quem? 1 sobre a raiz de 1 menos quadradinho elevado a 2, até aqui foi o padrão de seno menos 1 de x, vezes quem? A derivada do quadradinho. Se você tiver cosseno menos 1 de quadradinho, derivada dessa função vai ser menos 1 sobre a raiz quadrada de 1 menos quadradinho elevado a 2, até aqui foi o padrão de cosseno menos 1, vezes quem? Derivada do quadradinho. E assim por diante você consegue encontrar outras derivadas dessas funções trigonométricas inversas, onde não tem x, tem uma expressão em x, ou seja, onde você tem que utilizar a regra da cadeia. Vamos fazer um exemplo para entender melhor essas derivadas. Bom, nesse exemplo, senhores, nós temos que encontrar a primeira derivada.
Senhores, concordam que nós temos uma soma aqui, uma soma aqui? Quem é derivada da soma? Derivada da soma, nós aprendemos que é a soma das derivadas. Então, essa derivada vai ser derivada do primeiro termo, x² seno menos 1 de x, mais a derivada do segundo termo, 1 sobre x tangente menos 1 de x² mais 1, mais a derivada do segundo termo, cosseno menos 1 de quem? Raiz de x. Senhores, concordam que aqui nós temos um produto? Derivada do produto é derivada da primeira vezes a segunda, sem derivada, mais a primeira sem derivada vezes derivada da segunda. Então vai ter derivada primeira derivada de x², 2x, vezes quem? A segunda função sem derivada, mais a primeira função sem derivada, vezes derivada da segunda. Derivada de seno menos 1, 1 sobre quem? Raiz de 1 menos quem? x². Mais, acabou o derivado do primeiro termo. Vamos derivar o segundo termo. Concorda que aqui também temos um produto? Então vai ser derivado da primeira função, derivado de 1 sobre x, menos 1 sobre quem? x², vezes a segunda função sem derivada, tangente menos 1 de x² mais 1, mais a primeira função sem derivada, vezes derivado da segunda função. Senhores, se a gente tiver tangente menos 1 de x apenas, a derivada é quem? A derivada é 1 sobre 1 mais x². Mas eu tenho tangente menos 1 de um quadradinho, que seria x² mais 1. Uma expressão em x. Como eu derivo isso? Derivada vai ser quem? Você diz que vai ser 1 sobre 1 mais quadradinho elevado a 2. Até aqui o padrão de tangente menos 1, vezes derivada do quadradinho. Então vai ser quem? Vai ser 1 sobre quem? Sobre 1 mais o quadradinho, que seria x², mais 1 tudo quadrado, né, tudo quadrado, vezes derivada do quadradinho, derivada de x² mais 1, derivada de x2, 2x, derivada de 1 é 0. Assim você deriva o seu segundo termo. Vamos derivar o terceiro termo. Você sabe que se você tiver, né, se a gente tiver, por exemplo, cosseno, se a gente tiver cosseno menos 1 de x, a derivada é quem? A derivada é menos 1 sobre quem? Raiz de 1 menos x2. Mas eu tenho cosseno menos 1 de um quadradinho. Como deriva? Por que tem um quadradinho? Porque não tenho raiz de x. Eu tenho quem? Eu não tenho x, eu tenho raiz de x, um quadradinho. Então, essa derivada vai ser quem? Essa derivada vai ser, seguindo o padrão, menos 1 sobre quem? Raiz de 1 menos o quadradinho elevado a 2, vezes quem? Derivada do quadradinho. Como que fica então? Então vai ser menos, vou escrever mais, depois menos. Então vai ser mais, como que fica? Menos, derivada de quem? Derivada de cosseno menos 1 de raiz de x, vai ser 1 sobre quem? Raiz de 1 menos o quadradinho elevado a 2, quadradinho raiz de x elevado a 2, vezes quem? Derivada do quadradinho, derivada de raiz de x, nós vimos que é 1 sobre 2 raiz de quem? X. Assim, você deriva essa função. Precisa simplificar? Não precisa. Mas se você quiser simplificar, essa raiz de x elevado a 2 vira quem? Vira simplesmente x. Bom, gente. Senhores, em muitos problemas de cálculo diferencial, duas ou mais grandezas, quando digo grandezas, quero dizer variáveis, né? Estão relacionadas entre si, né? Por uma equação. Ou seja, nesses casos, essas grandezas variam simultaneamente. Por exemplo, vamos supor que nós temos um tanque de água, um tanque que tem formato de um cone invertido. Vamos imaginar isso. E você está enchendo esse tanque. Vocês concordam que o volume da água, a altura da água e o raio da água, nesse cone, nesse tanque, todas essas grandezas dependem do tempo.
Quando você abre a torneira, a água começa a encher, a água começa a entrar nesse tanque. Você tem um tanque quente, você tem um tanque invertido, né? A água começa a entrar. Né? No tempo zero você não tem a água. Conforme o tempo anda, o que vai acontecer? O tanque vai ficar cheio, 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 vai enchendo, vai enchendo. Concordam que a altura da água, concordam que o volume da água, concordam que o raio, né, da água depende essas grandezas de quem? Do tempo. Alguém pode perguntar para mim, né, com que velocidade a altura da água nesse tanque aumenta quando o raio da água no tanque é, por exemplo, 2 metros. Então, quando o raio da água bate 2 metros, a partir desse exato momento, em que velocidade a altura da água aumenta? Nesses problemas, senhores, nós temos 2 ou mais grandezas, 2 ou mais variáveis que estão interrelacionadas, de tal forma que a taxa de variação de uma dessas depende das taxas das outras grandezas. Ou seja, você consegue encontrar a taxa de variação de uma dessas variáveis, uma dessas grandezas, a partir das taxas de variações das outras grandezas. Isso é nada mais, nada menos que o problema de taxas relacionadas. Vamos fazer uns 2 exemplos, vai ficar mais claro para os senhores. Primeiro exemplo é o seguinte. Você tem 2 carros. Você tem 2 carros. Carro número 1, carro número 2. Você tem um cruzamento no ponto P. O carro número 1 está andando na direção do cruzamento. O carro número 2 está andando na direção do cruzamento. O carro 1 tem velocidade de 90 km por hora. O carro 2 tem velocidade de 60 km por hora. A pergunta é: a qual taxa, a que velocidade esses 2 carros se aproximam um do outro no instante, no momento, no exato momento que o carro 1 e o carro 2 estão a 0,3 e 0,4 km do cruzamento? Vocês concordam que essa aqui seria a distância, né? Essa aqui seria a distância. Senhores, concordam que conforme esses carros andam, a distância muda? Concorda? A distância muda. Então a pergunta é a seguinte, vamos supor que carro número 1 está aqui. Qual a distância desse carro até cruzamento? Distância é, por exemplo, 0,3 km. Vamos supor que o carro 2 está aqui. Aqui carro 2, aqui carro 1, aqui carro 2. Carro 2, a distância dele até cruzamento é 0,4 km. A pergunta é, nesse tempo, nesse exato momento, em que velocidade esses 2 carros se aproximam? Os senhores concordam que conforme o tempo anda, esses 2 carros se aproximam cada vez mais com uma velocidade maior? Isso é o problema. Como que a gente encontra essa taxa, essa velocidade? Ou seja, qual é o nosso objetivo? O nosso objetivo é encontrar o que? A taxa de variação de quem? De Z em termos de T. Quem é Z? Z é distância. Em termos de quem? Em termos de T. Porque Z muda conforme o tempo muda. A distância entre 2 carros muda conforme o tempo anda. Então o objetivo é determinar a taxa de variação, a velocidade, a taxa de variação de quem? De Z em relação a T, quando x é exatamente 0,3 e y é exatamente 0,4 km. Bom, senhores, o que Pitágoras diz? O teorema de Pitágoras diz o seguinte, diz que z quadrado é x quadrado mais y². Os senhores concordam? Se eu for derivar, z é em função de t, x é uma função em t, y é uma função em t. Se a gente for derivar
Essas três grandezas, em termos de t, o que você vai ter? Você vai ter derivada de z quadrado, é 2z, mas você não pode deixar 2z, porque você vai deixar 2z, 2x, 2y, não faz sentido. Porque z é uma função em t, então vai escrever 2z, derivada de z em t, igual derivada de x quadrado, 2x, derivada de x em t, ou seja, vocês têm aqui, senhores, esse z é uma função em t, é um quadradinho. Esse x é uma função em t, é um quadradinho. Esse y é uma função em t, é um quadradinho. Como você deriva quadradinho elevado a 2? Você diz que 2, derivada vai ser quem? Vai ser 2 quadrado, né, elevado a 1, vezes quem? Derivada do quadrado. Então, vamos fazer isso, a regra da cadeia. Então, você vai dizer que derivada de z quadrado seria 2z derivada de z em t, ou seja, z', derivada de z. Então, igual 2x, x', 2x derivada de x em t, mais 2y, y', 2y derivada de y em t. Qual é o seu objetivo? Encontrar d de z, d de t. Gente, eliminando 2, cortando 2, concorda que você vai ter z, d de z, d de t, igual a x, d de x, d de t, mais y, d de y, d de t? Qual é a velocidade do carro número 1? 90 km por hora. Qual é a velocidade do carro número 2? 60 km por hora. Se esse carro, como esse carro está se aproximando a esse ponto P, você tem que considerar a velocidade negativa. Porque não está se afastando cada vez mais, está se aproximando. Ou seja, vamos supor que o ponto P é o ponto final. E no ponto P a gente para. Então concordam que a velocidade vai ser negativa? Então velocidade seria d de x, d de t é menos 90 km por hora. D de y, d de t, como esse carro 2 também está se aproximando a esse cruzamento, derivado a d de y, d de t vai ser quem? Vai ser menos 60. Outra coisa, se x é 0,3, se x é 0,3, esse y é 0,4, concorda que aqui, usando o teorema de Pitágoras, você pode encontrar quem? Você pode encontrar o valor de z, que vai ser 0,5. Então, você vai ter z, d de z, d de t, igual a quem? X, d de x, d de t, menos 90, mais y, d de y, d de t, menos 60. Ou seja, d de z sobre d de z, d de t vai ser quem? O lado direito dividido por quem? Z. Mas já sabemos que x é 0,3. Nós sabemos que y é 0,4. Utilizando, né, através do teorema de Pitágoras, nós podemos ver que z, nesse exato momento, é 0,5. Se você for fazer essa conta, você vê que d de z, d de t é menos 102 km por hora. Ou seja, os carros estão se aproximando um do outro a uma taxa de quem? Menos 102 km por hora. Como eles estão se aproximando, a velocidade é negativa. Se você tiver dois carros que estejam se afastando, a velocidade seria positiva. Tá bom, gente? Por isso que é negativo. Vamos para um segundo exemplo. Uma escada de 5 metros de comprimento está apoiada em uma parede. A base da escada escorrega, afastando-se da parede a uma velocidade de 2 centímetros por segundo. A pergunta é, com que velocidade cai o topo da escada quando a base da escada está a 3 metros da parede? O que vocês entenderam? Absolutamente nada. Você pode ler mais 2 vezes, mais 3 vezes. Você não vai entender nada. Nesses exemplos, senhores, nesses exemplos dos problemas de taxas relacionadas, você tem que fazer tudo, se for possível, fazer um desenho. Quando você faz um desenho, fica muito mais claro o problema para você. Vamos tentar fazer um desenho para esse problema? Você tem uma escada
de 5 metros de comprimento que está apoiada em uma parede. Como que tá? Algo assim. Você tem uma escada que tem 5 metros, né? Aqui é parede, tá? Aqui é base da escada, aqui é base, tá no chão. Aqui é o topo. Qual é a distância da base até parede? X metros. Qual é a distância do topo até o chão, até esse ponto, né? Y metros. Tem que ser isso aqui X, outro Y? Não, você chama isso aqui de Y, outro de X. Não importa. Mas a gente gosta de chamar o eixo dos X, né? O eixo horizontal de quem? De X. Até agora já ficou mais claro o problema. A minha escada tem 5 metros. Ótimo. Vamos ler o resto da questão. A base da escada escorrega. Quando diz escorrega, quer dizer que está se afastando da parede. Escorrega, afastando-se da parede a uma velocidade, a uma taxa de 2 centímetros por segundo. Ou seja, quando diz que está escorregando, quer dizer que X está aumentando, né? Ou seja, quem está variando? X. X varia em termos de quem? Em termos de tempo. Ou seja, conforme o tempo anda, a base fica se afastando cada vez mais. Então concordam que essa parte que diz o seguinte, afastando-se da parede a uma taxa de 2 centímetros por segundo, quer dizer que quem? Quer dizer que d de x, d de t é igual a 2 centímetros por segundo. Agora a pergunta é, com que velocidade cai o topo da escada? Senhores concordam que se a base, né, escorrega, o topo também tá caindo? Ou seja, conforme a base se afasta da parede, o topo começa a se aproximar a quem? Ao chão. Qual é o objetivo dessa pergunta? Como varia y em tempo, em relação a tempo? Ou seja, quem é d de y, d de t? Isso é seu objetivo. Você precisa encontrar d de y, d de t. Quando? Exatamente quando a base anda, em algum momento a base está aqui. Em algum momento, esse aqui é 3 metros. Está dizendo, neste exato momento, com que velocidade o topo está caindo? Está se aproximando a quem? Ao chão. Tá vendo? Ficou muito mais claro o problema. Bom, senhores, se essa aqui é x, se essa aqui é y, se essa aqui é 5, o que diz o Teorema de Pitágoras? O Teorema de Pitágoras diz o seguinte, x² mais y² tem que ser quem? Tem que ser 5², que seria 25. Senhores, concordam que x é uma função em t? Porque x varia conforme o tempo, né, muda. Vocês concordam que y é uma função em t? Se a gente for derivar os dois lados, você pode dizer que a derivada x2 é 2x? Não, porque x é uma função em t. Você tem um quadradinho elevado a 2. Quem é derivada desse quadradinho? Vai ser 2 vezes quadrado vezes derivada do quadrado. Então vai ser derivada de x². Se x é uma função em t, a derivada vai ser quem? Vai ser 2x, x'. X' seria quem? Derivada de x em t. Já que x é uma função em t. A mesma coisa para quem? Para y. Então, se você for aplicar derivada implícita, nos dois lados, você vai ter 2x d de x, d de t, mais 2y d de y, d de t igual a quem? 0. Porque derivada de 25 é uma constante, é 0. Se você for, né, eliminar 2 com 2 e levar d de y, segurando esse lado, d de x para o outro lado, o termo que tem d de x, d de t, você vai ter quem? Você vai ter y, d de y, d de t igual a menos x, d de x, d de t. Senhores, me digam,
Quantas variáveis tem nessa expressão? Tem 4. Tem y, tem d de y, d de t, tem x e tem d de x, d de t. Senhores concordam que x você tem? X é 3 metros. Senhores concordam que d de x, d de t você tem? Sim, porque é 2 metros por segundo. Senhores concordam que y também você tem? Como eu tenho y? Não está falando nada de y. É o seguinte, se em algum momento aqui é 3, está dizendo que a base está 3. Se esse aqui é 5, a escada não muda. O comprimento dela continua 5. Você usa Pitágoras, você encontra quem? Você encontra y. Igual quem? 3 quadrado mais quem? Y quadrado. Daqui você pode ver que y é quem? Y igual 4. Bom, então substituindo esses valores, você tem quem? Você tem y, que você encontrou 4 metros, mas a gente converte para centímetros, porque está dando velocidade em segundos. Centímetros por segundo. Então, se x é 3 metros, quer dizer que é 300 centímetros. A partir disso, usando o Pitágoras, você encontra y, que é 4 metros, ou seja, 400 centímetros. Então, você vai ter 400 aqui no lugar de y, d de y, d de t é o seu objetivo, você quer encontrar, igual menos x é 300, vezes quem? D de x, d de t é 2. Você encontra d de y, d de t igual menos 1,5 centímetros por segundo. Por que deu menos? Porque d de x, d de t é mais, d de y, d de t é menos. D de x, d de t é 2 positivo, a velocidade é positiva, porque a base está se afastando da parede. Enquanto d de y, d de t, a velocidade de y, a taxa de variação de y é negativa. Por quê? Porque o top está se aproximando ao chão. Não está se afastando do chão. Por isso que dá menos 1,5. Ou seja, o topo está caindo a uma velocidade de 1,5 centímetros por segundo, quando a base está a 3 metros da parede. Por que aqui o alho você não colocou o topo cai a uma taxa de menos 1,5? Não encontramos menos? Não, a gente não coloca mais aqui, porque você está falando cair. Essa palavra cair está dizendo que essa aqui a velocidade é negativa. Mas também não tem problema se você colocar menos. Mas a gente não coloca menos, simplesmente usa a palavra cair. Tá bom, gente? Muito simples. Nós fizemos 2 exemplos. Nesses 2 exemplos, nós vimos que para resolver um problema de taxa relacionada, para a gente poder resolver, para a gente poder enxergar o problema, nós temos que seguir alguns passos. No primeiro momento, senhores, vocês têm que ler muito bem o problema. Se for necessário, leiam várias vezes. Lendo muito bem, você tem que tentar fazer um desenho. Sem desenho fica um pouco complicado, fica muito difícil. Você leu, você fez o seu desenho, você tem que identificar as variáveis e as constantes. Não esqueça, sempre usa T para tempo. Não fica inventando Z, K, L, M. Tempo é T, para a gente enxergar melhor. Então sempre você usa a letra T para tempo. Depois o que você faz? Anota todas as informações que você tem. D de x, d de t é 2 centímetros. O comprimento da escada é 5. A distância da base até a parede é 2 metros. Então, anota todas as informações que você tem. Depois, defina o seu objetivo. O que realmente você precisa encontrar. Esse aqui é seu objetivo. No exemplo anterior, era d de y, d de t. Depois que você fez tudo isso, escreva uma relação entre todas as variáveis. Nos 2 exemplos anteriores, nós usamos o teorema de Pitágoras. Ou seja, essa aqui é a relação
Depois, você deriva os dois lados dessa relação que você encontrou em T, usando a regra da cadeia. Não esqueça, regra da cadeia. Se você não for usar regra da cadeia, não surge D de x, D de x, D de t, não surge D de y, D de t. E depois, você vai substituir todas as informações que tem nessa derivada e você encontra o que você deveria encontrar. Esses são os passos, né? Os passos mais comuns que você tem que seguir para poder resolver um problema de taxa relacionada. Então, toma muito cuidado com isso. Bom, gente, finalizando, eu tenho duas questões para senhores. A primeira questão diz o seguinte: um ponto se move ao longo da curva de y igual a x² mais 1, de modo que a sua primeira coordenada, ou seja, x, varia a uma taxa de 3 metros por segundo, ou seja, a velocidade de x, ou seja, d de x, d de t, né? Tá falando de variação de x, d de x, d de t é 3 metros por segundo. Qual a velocidade de variação da segunda coordenada, ou seja, y, quando x é 4? Né? A variação de y quer dizer d de y, d de t. D de y, d de t é o seu objetivo. Você precisa encontrar d de y, né? D de t quando x é exatamente quem? 4. Façam um desenho, né? E sigam todos os passos, todas as etapas, né? Para poder resolver esse problema de maneira muito simples. Esse problema é muito simples. A segunda questão, você precisa encontrar a primeira e a segunda derivada dessa função. Você tem soma de duas funções trigonométricas inversas, né? Você aplica as regras que você conhece e você deriva essa função. Senhores, tentam fazer essas duas questões. Caso vocês tenham alguma dúvida, podem entrar em contato comigo ou simplesmente esperam até a próxima videoaula que eu resolvo essas duas questões naquela videoaula. Bom estudo a todos, se cuidam, um grande abraço a todos e até mais. Tchau, gente!